Olá pessoal, vamos lá fazer as nossas caixas de colisão. Eu já tinha feito essa videoaula, mas deu um erro e vou explicar ela agora que ela já está toda pronta, toda perfeitinha para vocês entenderem como fazer o seu personagem mexer exatamente assim. Aqui vou dar um play para vocês verem como que fica. Ali está o nosso inimigo, que quando ele bater no soco do herói, ele vai desaparecer. Bom, é isso que acontece. Então, quer dizer, o nosso herói tem uma caixa de colisão, tal, ele defende, enfim, é assim que o nosso artista marcial está pronto para socar os inimigos. Eu coloquei apenas o inimigo para demonstrar, para vocês verem como funciona, e bem simples. Então vamos começar a explicação de como funciona a caixa de colisão. Bom, primeiramente vamos para o código. A parte das animações aqui do personagem, vamos começar por isso. A animação do personagem é feita da seguinte forma: você vai importar o seu personagem aula e não, esse daqui é do outro, mas eu posso usar, beleza. E na hora que você importou o personagem, você vai ter que criar aqui no Unity, Unity, o Sprite Editor. No Sprite Editor você vai poder separar, puxando assim as partes do sprite e colocar em cima, embaixo, tal. Isso, no caso, eu sempre utilizo a parte de baixo, bottom center, bottom, que daí ele faz a referência certinha de acordo com a altura do personagem. Isso facilita muito a vida. Então, sem cortar nenhum pedaço do personagem, a gente faz esse acerto. Coloquei outra caixa, troca, tira a caixa, deleta. Então você faz essa posição do personagem. Esse personagem eu ensinei na videoaula de desenho de sprites à mão. Não vou utilizar nessa aula porque eu estou utilizando o Photo Sprite, que também foi uma outra videoaula. Então você adiciona, você também pode utilizar o modo automático, que não é recomendado às vezes porque ele pode dar erros, mas você pode montar do jeito que você preferir, do jeito que quiser. Eu prefiro puxar as caixinhas e colocar no centro e editar um a um à mão, porque fica muito melhor, e daí você, na hora que você joga aqui na cena, ele fica certinho no local. Apply, beleza, tá tudo em ordem ali. Então, feito esses sprites, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou utilizar, esperar um pouquinho, eu vou utilizar um outro inimigo. Aqui está meu inimigo, no caso você puxaria aqui para a tela de cima, daí vai aparecer um inimigo, por exemplo. Meu inimigo está sumindo. Ele está sumindo porque ele está no layer de trás. O layer são as posições onde fica aparecendo. O menor layer é o 0 e o maior layer, eu nunca testei quantos layers são, mas deve ser meio grande isso aqui. Então, quer dizer, a quantidade de figuras que você pode colocar uma sobre a outra. Então, aqui no caso eu estou trabalhando só com o layer 1, 2 layers, o fundo e o layer de cima. Daí a gente adicionaria aqui física 2D, um rigid body com ângulo fixo, outro componente físico 2D, um box collider. O box collider está ali. Então ele é o inimigo 0. E aqui nesse inimigo eu vou fazer a animação do inimigo. Daí você vai aqui na animação do inimigo e vai fazer uma ADD Curve. O ADD Curve ele vai criar uma sequência para uma animação. Aí você vai criar um novo animation, por exemplo,
inimigo 2, porque eu já tenho um inimigo ali que eu já fiz a animação, e esse daqui é só para explicar. E daí, feito isso, você vai pegar a imagem aqui que você colocou e puxar para cá. Uma imagem, duas imagens, três imagens. Isso você vai fazer para cada uma sequência de animação. Daí o que acontece? Essa sequência de animação, você dá o play nela, por exemplo, e ele vai estar andando. Meu segundo inimigo está andando já. Certo? Feito isso, entendido que como colocar, simples e tudo, no Animator ele já vai criar automaticamente para esse personagem. Ele vai ter o state, e quando você fez o personagem, eu criei de outra forma. Então o inimigo eu vou manter só como dessa forma. No personagem, vamos voltar para a cena e selecionar o personagem. O animator dele, ele altera em parâmetros e tem muitas animações diferentes. Então eu coloquei várias animações diferentes nele, e que elas trabalham com booleanas. Booleanas quer dizer sim, não, talvez, sim ou não. Quer dizer, se for verdade, vai acontecer tal coisa. Por exemplo, tá rodando o jogo. Tá no maximize. Para tudo, sem maximizar, por favor. Sem maximizar, senão não dá pra ver. Então a gente faz o seguinte, a gente vai aparecer, eu vou dar o comando da booleana aqui em cima, só para vocês verem. Soca. Ele vai ficar na animação soca. Defende. Vai fazer a defesa, é tão rápido que anda. Ele faz a animação anda. Então quer dizer, ele faz todas as animações. Oh, mas seu personagem está caindo, né? Ele está caindo. Porque ele está caindo, vamos acertar isso já. Meu inimigo está caindo porque ele está com gravidade. Então, gravidade 0. Sem gravidade para ele. Quando eu ponho a gravidade 0, nada puxa ele para o chão. Logo, ele vai ficar paradinho ali. Entendido isso, feito isso, a gente vai para a próxima parte, que é os códigos em si. Os códigos já estão prontos, vamos lá. Vamos precisar de uma float de posição X, que vai ser alterada na posição X, que é a posição horizontal. Uma base de animação, para você alterar a animação. Então essa parte a gente vai alterar a animação. Um Game Object, que vai ser o soco, e um Game que vai ser o alvo. O alvo, ele está ligado ao personagem principal e ele vai se mover junto com o personagem principal. Isso aqui ele serve para mostrar onde está no personagem onde vai ser criado o soco do personagem quando eu der o comando soco. Isso quer dizer, ele já vai existir e ele vai mudar de posição de acordo com o personagem. Daí a gente precisa de uma float tempo para alterar o tempo, porque de acordo com o tempo ele vai fazer algumas ações. Posição start, posição 0, animator, get component, animator. Ele pegar o animator que está dentro do personagem. Isso quer dizer, o fight vai pegar o animator dele, que é essa coisinha, que é esse componente, e ele vai controlar esse componente para a gente dar comandos para ele. Daí fixe de update, que ele faz já em tempo de execução, quer dizer que eu não preciso usar time.delta time aqui dentro, tá? Fixe update é interessante para isso. Transform.translate posição, como ele só vai se movimentar a posição X, não vamos utilizar nem Y nem Z. Agora entra a parte das teclas. If, input, get key, left arrow e animação, animator, pega a booleana do negócio, soca,
igual a false e animator defense igual a false, posição igual a -1, a animação vai acertar como anda. Por que eu estou utilizando verificando as booleanas? Porque senão ele faz outro. Quando eu vou, por exemplo, ele vai querer andar, vai ficar aparecendo a animação de socar. Então eu estou acertando isso antes de e vou repetir isso para todos os comandos. If input get key right arrow, quer dizer, para andar para trás. Input get key right arrow, tal. Se não for nada, ele vai deixar a posição como 0 e andar vai ser falso. Isso quer dizer, se input get key arrow e input get key arrow forem falsos, ele vai acertar anda como falso e não vai fazer a animação de andar. Mesma coisa para quando for socar, só que na hora que a gente vai socar, a gente vai usar um instantiate para lhe gerar o soco. Então, mesma coisa de cima, input get key arrow, e se tiver anda falso, vai poder socar. Posição não vai andar, então posição igual a 0. Animator vai chamar e vai socar. Tempo é igual a tempo mais o tempo que ele vai crescer durante o delta time. Vezes delta time, quando o tempo for maior que 1, ele vai criar um soco, um objeto soco, onde a posição vai ser igual do alvo, que eu já puxei ali, e daí ele seta tempo igual a 0. Então o tempo que a gente precisava é aqui. Então essa variável tempo, que eu declarei aqui, que é um float, vai ser jogada para cá. Input get key arrow down, ele vai fazer se for diferente de ser apertada, ela vai ser falsa. Então quer dizer, daí ele já torna falso a sequência. Próxima parte, quando for down, ele vai fazer a defesa. A defesa eu não vou programar nessa videoaula, porque seria, se ele pudesse defender e ele não causar tanto dano, ou simplesmente inverter a posição, alguma coisa assim para você poder socar depois. Certo? Feito isso, a gente pega aqui nosso herói. No script a gente vai puxar daí o alvo para cá, o game object alvo a gente vai puxar para cá, onde está o alvo, e o soco, que é essa coisinha. O soco nada mais passa de um sprite que você vai adicionar aqui. Você pode pegar qualquer sprite, por exemplo, pegar um sprite, por exemplo, de inimigo, próprio inimigo, ele vai aparecer ali. Daí você vai setar a altura dele, o tamanho dele, certo? E daí aqui você vai tirar o sprite, você vai deixar ele em branco e vai adicionar um componente física 2D Box Collider, que vai ter um tamanho de acordo com o tamanho dele. Size 1, size 1, e ali está a nossa pequena caixinha de colisão. Essa caixinha de colisão, daí você dá o nome que você quer, por exemplo, soco, como eu dei, e add physics rigid body. No rigid body a gente vai novamente tirar a gravidade, senão lá você vai socar e vai cair. Ângulo fixo e is a trigger, quer dizer, ele é algo para ativar. Quando ele é um trigger, ele é um gatilho que ativa alguma outra coisa. Feito isso, você puxa soco 2, vamos, mouse, responda mouse, soco 2, entra, você vai puxar ele para baixo e ele vai criar um game object que você pode usar o instantiate para chamá-lo dentro de um código, certo? Feito isso, a gente vai fazer o código do soco
que é esse script, que vai ser uma float tempo e um public tempo variável, para facilitar na hora do acerto, para você saber quanto tempo o soco vai estar lá. Então daqui no update, tempo igual a tempo, mesma coisa do outro, time vezes delta time, tempo igual maior variável tempo. Quando isso aí for verdade, ele vai destruir o game object, que é o que acontece quando eu paro de socar. Então eu vou dar o soco, dando play, deu o soco, ó, aparece o soco, e quando eu paro de dar soco, ele some o soco. Então dou soco, soco clone está aqui, parou o soco, ele desaparece. Então o soco clone está aqui, socando na posição do personagem. E daí ele, quando ele soca, ele faz o inimigo desaparecer. Certo? Entendido isso, vamos para a última parte, que é fazer o inimigo. O soco, eu coloquei uma trigger chamada soco, que resolve o problema. Para finalizar, o que faz tudo funcionar no final de tudo isso, o mais importante, que é o script do inimigo. Então float posição x é a única variável que a gente vai utilizar. No update, vou fazer o translate dele para que ele possa se mover correndo como ele fez agora, e eu vou deixar ele já pronto para ele se mover automaticamente. Void trigger, compara esse soco, se acertou o soco, ele vai aparecer um debug log para mim e vai destruir o inimigo. Se ele acertar o player, ele vai falar que bateu no player, mas eu não vou terminar nessa parte sem fazer as outras partes, porque vocês já entendendo que vai void on trigger collider 2D, um collider coisa. Então quer dizer, quando você usa 3D, só usa void on trigger enter. Para 2D você adiciona toda essa coisinha 2D aqui, que funciona já perfeitamente. Feito isso, vou pegar meu segundo inimigo, adicionar script para ele, script 2, e dar o play para ver o nosso artista marcial dando um soco na galera. Lá vai o artista marcial, veio os inimigos, soquei, e no console, soco, 2 inimigos destruídos, perfeito. Certo? Então é isso aí, isso são caixas de colisão. Aprender a fazer as caixas de colisão? Alguma dúvida? Deixe seu comentário aí no vídeo, fale se gostou, o que você achou de tudo isso do vídeo, segue o canal, e eu vou estar continuando o projeto meu do Master Raid, que está a todo vapor. O Master Raid, a criação do meu jogo, que é o Master Raid, esse aviãozinho que vai detonar tudo. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, se vocês precisarem de alguma videoaula específica, falem comigo que eu vou estar tirando as dúvidas, mostro o que possa ser feito. E o que vocês tiverem realmente de dúvida sobre parte de caixa de colisão, a gente explica com muito prazer. Certo? Então, até a próxima, pessoal.